Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Holanda e Japão. Jogo divertido, né? Começou meio morno, mas foi melhorando e um segundo tempo lotado de entretenimento, empate em 2-2, duas vezes, com gol de Van Dijk e Summerville. A gente teve a Holanda tomando a liderança do placar, mas duas vezes o Japão foi lá e buscou um empate. Assim, a gente sabe que nessa Copa, né, seleções que vão marcar uns 4 pontinhos, quase certamente vão conseguir vaga para a próxima fase. Esse é o tipo de jogo que o empate não é tão surpreendente. Primeiro, a Holanda já viveu dias melhores, né? Hoje a seleção tem, assim, seus jogadores, mas, por exemplo, o Xavi Simons, que era um dos principais atletas, está machucado, está fora da Copa. A gente vê, por exemplo, lembra da Holanda quando tinha Robin van Persie, Arjen Robben, Wesley Sneijder? Esse já foi o ataque da Holanda, né? Hoje você tem alguns atacantes interessantes, mas nada nesse nível. O Memphis Depay ainda é convocado pela seleção, ele é o reserva do time. Então, a verdade é que a Holanda tem alguns bons jogadores, Frank de Jong, Matthias de Ligt, não é uma seleção ruim. Já viveu dias melhores, ela não é aquela que intimida mais, e nem acho que o Ronald Koeman é esse técnico todo. E o Japão tem o Daichi Kamada, o Mitoma, tem bons jogadores, eu gosto da seleção do Japão. O Takefusa Kubo, que muita gente achou que era o Messi japonês, né? É assim que você enterra a carreira de alguém, né? O novo Messi, né? O Bojan já sofreu isso, o Takefusa Kubo, que foi um jogador muito precoce, mas que não conseguiu dar o crescimento, o salto. Por isso que às vezes eu fico meio receoso com times que só investem em jovens atletas, porque não necessariamente o jovem talentoso vai prosperar. Às vezes prospera e é atacada de mestre, mas tem muito jovem atleta que não consegue progredir porque não é tão fácil assim, não é tão simples evoluir, melhorar, ser lapidado, né? Tipo, se fosse uma ciência fácil, todo mundo teria essa fórmula de contratação. Agora, o Japão é um time que hoje, né, tava a maior parte do tempo sofrendo, né, jogando muito na base de transições, contra-ataque. Ele começou a propor de verdade o jogo depois do gol do Summerville, porque depois disso, né, que a Ucrânia, quer dizer, a Ucrânia não, a Holanda estaciona o busão, tenta ali se retrancar, se defender, e não funciona, né? Tipo, eles levam muita pressão do Japão, o Japão machuca até um ponto que eventualmente consegue marcar o gol. Então, o Japão consegue esse momento assim de recuperar-se duas vezes de desvantagem no placar. Teve alguns momentos interessantes no jogo, mas no contexto geral, eu achei a Holanda um time melhor. Eu acho que a Holanda até o 2-1 era uma seleção bem superior, mas não dá para queimar a liderança duas vezes, né? Isso indica fragilidades. E eu acho que assim, por mais que você tenha um zagueiro do calibre, da qualidade de um Virgil van Dijk, eu ainda acho que assim, tanto ele e o De Ligt, eles não são os zagueiros mais rápidos do mundo. Eu acho que a Holanda é bem vulnerável a jogos de transição e contra-ataque. A gente viu quanto que o Liverpool apanhou nessa temporada de boas transições e bons contra-ataques, né? O Virgil van Dijk, ele não tem a mesma fisicalidade que ele tinha alguns anos atrás. Nunca foi o ponto mais forte dele, né? Ser o zagueiro mais rápido, etc. Ele sempre foi mais inteligente, mas a questão não basta apenas ser inteligente, você tem que ter físico, e você não basta ter apenas físico, inteligência é importante. O Van Dijk, durante o momento, teve a combinação fantástica dos dois. Hoje, eu acho que a inteligência ainda mantém, mas fisicamente fica mais difícil para ele acompanhar a velocidade de certos jogadores, e ele não vai carregar a zaga sozinho, né? Já houve um momento que ele carregava a zaga ao lado do Joe Gomes, mas agora ele precisa de mais apoio. Eu não sei até que ponto o Ronald Koeman consegue fazer isso funcionar. Hoje, eu até achei que a Holanda jogou bem, pressionou bem, e assim, um cara da vertente do cruyffismo, você sempre tem o medo de quando o cara não é um cara que executa essa bola também, ele vai fazer o arame liso, porque isso já aconteceu até com técnicos excepcionais. A Espanha do Luiz Henrique foi um arame liso. Ele não teve a sorte também de ter um Lamine Yamal, né, o Nico Williams, né, ele deu azar, né, imagina se tivesse esta seleção em mãos, né, com esses nomes, com esses jogadores incríveis, né, mas não aconteceu para ele não deu essa sorte na vida. Agora, a seleção dele era um arame liso, a seleção da Espanha, ela era muito lenta na hora de construir no ataque, ela trocava, enrolava demais, e hoje, pelo menos, a Holanda teve assim, mais velocidade nessa armação. Porque se a armação é muito lenta, você dá tempo para a defesa se recompor, antecipar os movimentos. Então, o trabalho do Koeman entra muito isso. Se ele fizer um time cujo ataque tem muita lentidão para construir, eu acho que é muito difícil para esse grupo de jogadores conseguir sobrepujar os outros sistemas defensivos. Hoje, pelo menos, a Holanda mostrou mais proatividade. Mas, por outro lado, há de se dizer
Esse sistema defensivo da Holanda é frágil, é problemático e não conseguir segurar o resultado, joga contra o Koeman que não conseguiu estacionar o ônibus direitinho, porque um técnico de seleção vai ter que trabalhar a arte de estacionar o busão, porque importa é vencer. A verdade é, a forma como você ser campeão do mundo, pouco importa. O tetra campeonato brasileiro foi nada bonito, mas foi tetra. Ganhou o título. A final contra a Itália foi horrorosa, mas o Brasil ganhou. A gente só lembra do chute do Baggio para fora e o Brasil, o Galvão gritando é tetra ao lado do Pelé. Então, vamos ver, né, o que essa Copa nos reserva. E a Holanda e Japão, né, a Holanda com gosto amargo, 2 vezes na frente no placar, 2 vezes levou empate. O Japão mostrando resiliência, mas ao mesmo tempo preocupante a maneira que a Holanda conseguiu sufocar o Japão em vários momentos do jogo. Cada seleção com seus detalhes a consertar e essa sequência na Copa pode ser benéfica para ambas as equipes consertarem seus problemas e conseguirem se tornar times mais perigosos. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.